Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente, que coisa boa, não é? Poder nos unirmos para estudar a Palavra de Deus. E nós estamos usando a Bíblia, estudando o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, sei lá onde você está assistindo esta aula, não é? A gente está usando a Bíblia e essa revista que nos acompanha também para nos orientar no caminho do estudo da palavra. Quero convidar você, como fazemos todos os nossos encontros, a orar, pedindo para que Deus abra nossa mente, nosso coração, me dê sabedoria para tentar escolher as palavras certas para que você entenda o que a Bíblia quer dizer. E mais do que isso, a gente ora pedindo para que o próprio Espírito interprete o texto e as palavras que eu falo, para que você apreenda a essência da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente ao estudo da tua palavra. Muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade, é nela em que ancoramos a nossa fé. Jesus e a palavra fazem toda a diferença para nós. Então, Senhor, nos ajuda a compreendermos, a aprendermos e a praticarmos o que aprendemos. Nós pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer uma muito breve recordação do que aprendemos até aqui. Bem, a gente aprendeu que essa carta aqui foi uma das primeiras cartas a serem escritas pelo apóstolo Paulo. A gente aprendeu também que o conteúdo da carta aos Gálatas é um conteúdo similar ao que tem já no tratado de Paulo na carta aos Romanos. Gálatas e Romanos são parceiros de conteúdo, porque conteúdo teológico muito pesado aqui em Gálatas. A gente aprendeu também que em Gálatas Paulo está pistola. Paulo está muito zangado por causa da perseguição que estava ocorrendo em torno dele. E por que a perseguição? A gente aprendeu também que a perseguição, na verdade, era uma resistência dos judeus, dos judaizantes, dos judeus que achavam que os novos cristãos, os gentios, tinham que se tornar judeus para se tornarem cristãos. Preconceito, a gente aprendeu também que isso era preconceito. Eles achavam que tinha que passar pelo judaísmo para se tornarem cristãos. Paulo fica então muito chateado, porque ele chama isso de outro evangelho, outra coisa diferente, mas o evangelho não é assim. A gente entendeu também um pouquinho o que é a redenção, que é o preço pago por Jesus naquela cruz a fim de que nós fôssemos salvos. E esse evangelho é o evangelho da liberdade cristã. Então a gente vê que a liberdade cristã está muito relacionado à graça. A graça é a essência do evangelho que Paulo vem pregando. A graça é favor sem merecimento. A gente não tem mérito nenhum e a gente então aceita a graça. Eu percorri com vocês e tenho percorrido com vocês os capítulos bíblicos. Eu prefiro primeiro a Bíblia e depois o comentário da lição. Por isso nós nos cruzamos em algum momento da lição e retornamos ao mesmo assunto, porque todos nós, tanto nós aqui quanto o comentarista bíblico, está usando a Bíblia como referência. Hoje eu tenho um desafio enorme com vocês, porque esse é um livro cheio de conteúdos, viu? E o conteúdo de hoje é esse aqui: adoção. Escrevi bonitinho para não ficar... Adoção. É muito interessante como Paulo vai desenvolvendo seus argumentos. Eu acho isso de uma beleza extraordinária. Quando você estuda a Bíblia e começa a entender, entrar um pouquinho no contexto do texto
que é apresentado, né? Aí a sua perspectiva amplia bastante. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, nós já percorremos até o capítulo 3. E eu vou pedir a Marília para começar no último versículo do capítulo 3, porque você sabe que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, né? Quando a gente é criança, a gente pensa assim, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, escreve o texto aí. Vamos passar para outro versículo. Versículo 2, já escreve. Não. Isso foi feito para facilitar a nossa vida para encontrar os textos bíblicos. Então eu vou pedir a Marília para ler o último versículo do capítulo 3 da Carta aos Gálatas. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok, tem versões que falam assim, e se vocês são de Cristo, vocês se revestiram de Cristo. Vocês se vestiram de Cristo novamente. Então eu quero que você pense agora comigo sobre a adoção. Bem, vou falar 3 nomes e você vai perceber que esses nomes são nomes impactantes na história, nossa história, e esses são adotados. Nelson Mandela, já ouviu falar? John Lennon, já ouviu falar? Steve Jobs, já ouviu falar? Os 3 são adotados, e a gente poderia colocar uma série de outras pessoas que são adotadas. E por que eu estou falando dos 3 nomes? Porque nós estamos ligados à nossa época, nós estamos ligados à nossa forma de ver, e nós estamos ligados a uma construção social que tem muito a ver com o nosso tempo. Então quando eu falo em adoção hoje, eu vou pensar em coisas próximas a mim. Eu não vou conseguir fazer uma viagem, a menos que eu estude da época, o que era a adoção na época do Império Romano. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa, 1988 é que passou na Constituição que os direitos dos adotados são iguais aos direitos dos de sangue, dos consanguíneos. Então vejam que isso é muito novo, 1988, é muito novo e é da nossa Constituição. Então a gente ainda está impregnado com essa história, porque a construção nossa, social, é que eu fui educado assim, não, os adotados sempre dão problema, criança adotada sempre traz problema, porque é óbvio, não é meu sangue, então sempre traz problema. Mas isso já caiu por terra e vem caindo por terra há muito tempo. Mas eu queria fazer com você uma viagem no tempo e entender por que Paulo usa a expressão de adotados. É muito interessante você ver isso. Eu vou pedir então a Marília para ler Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Depois ela vai ler, por favor, Romanos 8, 15. Para vocês verem a similaridade entre Gálatas e Romanos. Gálatas capítulo 4, eu vou anotar aqui, de 1 a 7, Romanos 8, 15. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Agora Romanos, Marília, por favor. Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então vocês podem ver, a Marília lendo os dois textos, que quando eu falo similaridade entre Romanos e Gálatas, são quase as mesmas palavras que Paulo usa em Romanos muito tempo depois de afirmar em Gálatas. Então, entre agora comigo numa viagem do tempo. Vamos fazer uma viagem e vamos entender o que era, à luz do Império Romano, uma adoção. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou lendo aqui, que eu anotei para não esquecer. Dias lústricos. Sabe o que é isso? Eu vou pesquisar. Dias lústricos eram 9 dias que o filho, depois de recém-nascido, você sabe que eu sou avô há pouco tempo, né? Então estou tirando onda aqui com essas pesquisas assim, que não tem nada a ver com o Noah, com o meu neto, nada disso, mas achei curioso. 9 dias, aliás, no judaísmo, 8 dias a criança tinha que ser circuncidada. Depois que Noah fez 8 dias, eu liguei para o Mateus e falei assim: é o dia da circuncisão. Ele fala com isso, pai. Não tem nada disso não. Então, no Império Romano, 9 dias a criança ficava, depois de recém-nascido, só com a mãe. Não sei se você sabe disso, mas em alguns filmes aparece isso. Ele ficava com a mãe e depois disso a mãe arrumava uma coisa no quintal, colocava a criança no chão. Colocava a criança no chão, o pai se aproximava da criança e olhava a criança por inteiro. Se ele quisesse assumir a criança como sua, ele a pegava no colo. Mas se ele a quisesse rejeitar por algum defeito físico, alguma coisa, ele virava as costas, dava a mão e fugia. Então ele não assumia a paternidade daquela criança. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então ele podia rejeitar a criança. Era assim na época do Império Romano. Então é só para você entender. E o que isso tem a ver com a adoção? A adoção era uma outra coisa. Adotar no Império Romano é tomar como seu. Adotar no Império Romano é escolher amar. Por isso a gente tem exemplo no Império Romano, por exemplo, de Otávio, que é adotado por César, que acontece também com Tibério, com os grandes imperadores. Isso você vê também no filme O Gladiador, quando na verdade ele quer ser adotado pelo imperador e ele que não aceita a adoção depois de adulto. Então adotar na época do Império Romano era tomar como seu. Era espontaneamente que o pai pegava e falou: você quer ser meu filho? Eu vou te adotar como filho. Então veja a diferença que a gente tem hoje do conceito de adoção e a grande diferença que existe do conceito de adoção quando Paulo escreve esse texto da carta aos Gálatas. Então você entendeu, né? A adoção no Império Romano é a mesma que hoje, porque a adoção é uma intenção do coração e não uma intenção só do sangue, é do coração. Na verdade, todo filho sanguíneo deve ser também um filho adotado, no sentido de eu quero trazê-lo para mim, eu assumo como meu. É o que estão tentando fazer hoje com a ideia de paternidade ativa, que eu tenho acompanhado meu filho escrever. A paternidade ativa é não só ser apenas o genitor, mas é ser pai, no sentido de eu o adoto como meu, entendeu? É bem diferente do conceito que se tinha antes da Constituição, da ideia de que eu só vou cuidar. Não. Adotar é ter como meu, é meu filho e eu assumo como meu e eu quero como meu. Agora preste atenção. Este é o conceito que Paulo diz de Deus para conosco. Sabe de uma coisa? Deus escolheu você. Sabe de uma coisa? Deus me escolheu. Apesar de ser o que eu sou, Deus me quis para Ele mesmo. E como é que Ele fez isso? É isso que nós vamos estudar aqui aos Gálatas, que Paulo vai nos dar aula. Mas guarda isso para você.
Você é um filho amado por Deus, amado a ponto dele adotar você. E pensa no que eu acabei de falar para você. Deus rejeitou seu próprio filho na cruz. Lembra-se? Lembra-se lá? Que Jesus está pendurado na cruz, ele fala para Deus não se afastar, e Deus se afasta dele por causa do nosso pecado. Olha que coisa extraordinária, que coisa interessante. Então eu ser um filho adotado por Deus, eu ser especial para Deus. É isso que Paulo está falando àqueles crentes da Galácia, para falar para eles, olha, vocês não são escravos, vocês têm muito mais do que o que a gente já viu aqui, do que a justificação. Você lembra o que é justificação, né? Eu estou falando muito, né? Vou tentar falar mais devagar. A justificação é tornar você justo, tirar a culpa das suas costas. Mas a adoção é trazer você para perto. A adoção é abrir as portas da casa para que você tome conta e se torne herdeiro de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então é o que Paulo vai começar a falar no capítulo 3. Nós nos revestimos de Jesus. 3:27. Nós nos revestimos. É Jesus quem nos dá essa opção de entrega total a Ele. Agora eu vou pedir a Marília para ler Gálatas de novo, capítulo 4, versículos 4 e 5, para a gente entender. Eu vou colocar aqui, para que a gente consiga entender qual é então o papel da lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, então, na plenitude dos tempos, Deus se revelou na pessoa de Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, como havia sido prometido no Antigo Testamento, para que nós fôssemos adotados como filho. Então, foi Jesus que pagou o preço, para que nós nos tornássemos irmãos dele, filhos de Deus. Agora veja, Gálatas capítulo 4, versículos 7 a 9, você vai ver que o preço foi pago por Jesus naquela cruz. Isso não é brincadeira, gente, isso é muita graça, é muita dádiva divina. Lê, por favor, Marília. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Veja o que Paulo está falando. Como é que vocês querem andar para trás, gente? Vocês eram escravos da lei, mas a lei serviu só, como vimos semana passada, só como tutor para que Cristo viesse. Depois que Cristo veio, acabou. O preço da dívida foi paga. E a paga foi feita, o pagamento foi feito na cruz. E Jesus venceu até mesmo a morte, gente. Como é que vocês querem andar para trás e ser escravos da lei novamente? Larguem isso de mão, gente. Paulo fica muito chateado, inclusive ele vai falar, eu queria estar aí no capítulo 4 mesmo, eu não anotei o versículo, ele vai falar, eu estava até querendo falar com vocês de perto para diminuir a pressão e ficar menos pistola com vocês, para que vocês entendessem, é muita graça, é muita dádiva, é muita bênção que Deus quer para nos dar, e a gente fica resistindo, querendo viver escravo. A gente não sabe viver livre, a gente não sabe viver na boa, a gente não é mais escravo, a gente não precisa se comportar como escravo. Eu não sei se você achou o versículo que eu estou falando dessas coisas. Leia, por favor, qual o versículo, Maria? É o 20. 20, leia o 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha, Paulo está falando, ele fica, não acredito
acredito no que vocês estão fazendo. Vocês estão largando a liberdade total que Deus deu a vocês, de serem filhos de Abraão, totalmente ligados à fé, totalmente ligados à promessa feita a Abraão, e ficam escravos da lei. A lei veio muito depois de Abraão, gente. Percebam que vocês têm que estar ligados ao pacto, à promessa feita a Abraão. E aí eu quero voltar com vocês a uma historinha do Antigo Testamento muito legal, muito emocionante. Eu vou pedir a Marília para ler, não vai ler, mas só abrir e conferir para ver se eu falo a coisa certa, porque se eu falar errado ela vai me soprar ali. Gênesis capítulo 15 é um episódio muito interessante em que Abraão vai perceber que está andando com Deus já há algum tempo, e a promessa que Deus fez para ele, que ele seria pai de uma grande nação, não está ocorrendo. Abraão está triste, está angustiado, vai pensar na vida e vai ver à noite as estrelas do céu. E vai falar para Deus: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, eu quero andar na sua presença, eu sou abençoado por ti. E Abraão fala: eu vou colocar no meu lugar, eu já sou velho, vou colocar no meu lugar o meu servo Eliezer, Damasceno. O cara é gente boa, o cara é beleza. E Deus conversa com Abraão. Deus fala: não, Abraão, eu tenho uma promessa para você, eu vou cumprir a minha promessa com você. Faz o seguinte, Abraão, você vai reunir uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma pomba e uma rolinha. Abra esses animais ao meio, coloque um de cada lado e bota um espaço no meio entre eles, para que a gente faça um pacto. Eu não sei se você sabe, mas isso era um jeito das pessoas compactuarem, né? Colocava uma oferenda de um lado, outra oferenda do outro, e as duas pessoas passavam no meio ali para firmar o pacto, por causa do pacto de sangue entre esses animais e as pessoas que passavam no meio. Mas se você ler o texto lá de Gênesis 15 depois, você leia. Abraão coloca aqueles animais cortados e vem as aves de rapina. E Abraão fica enxotando as árvores: saiam daqui, para não atrapalhar o pacto que ele tinha feito com Deus. Mas Abraão dorme e as aves param de passar. Mas de repente Abraão acorda e tem uma chama, uma labareda de fogo passando no meio onde ele deveria passar junto com Deus. O que significa isso, gente? Significa, isso lendo os comentários, hein? Significa que o pacto é unilateral. Deus faz um pacto com Abraão e deixa muito claro para Abraão: isso não depende de você, Abraão. Eu vou cumprir o que eu prometi a você, ainda que isso valha fogo. Ainda que você cometa algum erro, eu cumprirei a minha palavra com você. E foi fundamentado nessa promessa que Abraão foi chamado de homem, de pai da fé. É a promessa que Deus fez para Abraão, unilateral. É essa promessa que nós tomamos posse quando aceitamos a Jesus. A gente não faz nada. Quem vem com a labareda de fogo e toma conta do lugar é o próprio Deus. Na pessoa de Jesus, Deus paga o preço da nossa redenção, você percebe? Então não é o cumprimento da lei que faz com que eu e você sejamos salvos. É o que Paulo estava querendo dizer para aquelas pessoas que conheciam muito bem Gênesis capítulo 15, que vai contar essa narrativa: o fogo no meio, é porque é Deus quem vai cumprir unilateralmente a sua promessa. Foi Deus quem cumpriu, é Ele quem cumpre a sua palavra. Então, guarde isso, por favor, no seu coração. A justificação está aquém da adoção. A adoção, a gente tem que assumir que é filho de Deus, que é herdeiro de Deus, que se parece com o Pai. E o nosso Pai é o Deus de amor. E o nosso Pai é o Deus de justiça. E o nosso Pai quer bem a todos. Então nós deveríamos nos parecer muito mais com Deus. Por isso a gente se reveste de Jesus. Você percebe? A gente se reveste de Jesus. A gente fica parecido com o nosso irmão mais velho. A gente fica parecido com Jesus. Então o desafio que eu tenho para você hoje é esse: você ser mais parecido com Jesus.
Sabe o desafio que eu tenho para mim? Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Vamos para tentar fazer alguma aplicação prática do que a gente viu aqui. Sabe, a gente que tem sentimento de escravo, a gente que se sente pesado por causa do pecado, a gente que se sente diminuído por causa do mundo em que nós estamos vivendo, a gente vive momentos de extrema solidão, mas a gente tem que lembrar, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a história dos 2 filhos e do pai, que a gente chama de filho pródigo, eles tinham um sentimento de escravos. Não sei se você lembra disso. Porque o filho que saiu, o filho pródigo, ele vai dizer assim: ah, se eu voltar para casa, quero ser um dos escravos do meu pai, dos jornaleiros do meu pai. Então o sentimento dele ainda a mentalidade de escravo. E depois você sabe como é que o pai o recebe, bota anel, bota roupa, se veste das roupas do pai e trata como filho. Então às vezes a gente carrega isso. E o mais velho também, porque o mais velho quando vê a festa fala assim: poxa, não matou nem um cabrito. E ele mal sabia que ele era herdeiro de tudo aquilo, um cabrito. E o pai falou: mas por que você não faz isso? Quer fazer teu churrasco? Faz teu churrasco. É nosso, é nosso. Mas a gente carrega. Eu quero confessar para você que às vezes eu carrego isso também, sabe? A gente às vezes carrega a culpa. E eu não tenho dúvida que toda vez que eu sinto essa culpa, eu falo: vai para trás de mim, porque todo o preço já foi pago por Jesus na cruz. Então, se eu tenho sentimentos de solidão, de carência, de escassez, de que eu não pertenço ao reino de Deus, que eu sou imaturo, esse tipo de sentimento é sentimento que nos diminui e nos coloca aquém do que nós devemos estar. Na verdade, o que Deus quer é nos colocar em patamares iguais das outras pessoas, igual das outras pessoas, e mais próximo a Ele, para que a gente possa viver uma vida mais leve, mais liberta dessas amarras que o pecado nos prendeu. Então a gente tem que entender e enxergar Deus. Eu acho que essa é a crise de todo adolescente, não é? A gente, quando tem uma crise de maturidade, a crise do adolescente, é quando a gente se sente em alguns momentos criança, inseguro, e em outros momentos a gente se sente: eu sou capaz, eu sou homem, eu sou gente grande, e se sente adulto. Então a gente fica nessa crise de adolescente, e eu acho que muita gente na fé está na crise da adolescência, que não sabe se é uma coisa nem outra. Mas a maioria eu acho que é criança mesmo, imatura, e tinha que assumir como tal. A gente precisa enxergar Deus como amigo. A gente devia enxergar Deus como pai, mas como amigo. A gente devia enxergar Deus não apenas como amigo, mas também como fonte do nosso alimento. É Ele a fonte do nosso alimento. Então a gente não precisa ficar inseguro com o dia de amanhã. Ele fala: olha as aves dos céus, e eu sei o que é isso, hein? A gente fica inseguro, a gente fica com medo, mas a gente tem que ter segurança no Pai que nos adotou, no Pai que nos acolheu. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de afeto. Eu vou escrever aqui. E se a gente também tem medo do amanhã, a gente tem que lembrar que Deus é amigo. Ou, desculpa, abrigo. É abrigo. Eu quero salvação. Eu quero destacar com você algumas coisas. A primeira é essa. Gálatas 4:4, Maria. Deus veio nos salvar. Salvar de quê? Salvar a gente do poder do pecado. Veio salvar a gente das artimanhas do pecado. E veio nos salvar de nós mesmos, desses sentimentos que nos diminuem. Guarda isso, por favor, no seu coração. Gálatas 4:4, Maria. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vejam, Ele veio nos redimir
Nós que estávamos debaixo da lei. Para que serve a lei? Para culpar. A lei serve para nos conduzir, mas para denunciar a culpa. Mas ele veio nos redimir deste peso da culpa. Jesus veio nos salvar. Bem, outra coisa, Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 7. Jesus veio também nos dar uma nova vida. Ele veio nos dar uma nova proposta, que é a proposta da adoção. Gálatas 4, verso 1 e verso 7. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vejam, nós temos uma nova vida, gente. A gente vivia esmolando, a gente vivia pedindo dinheiro no sinal, e agora a gente vive no condomínio, a gente pode tomar banho de piscina, a gente pode andar de bicicleta, a gente tem a comida. Na hora do almoço a gente não mexe no lixo, a gente pode mexer na cozinha, na geladeira e perguntar o que tem para comer. E tem várias coisas para comer, a gente tem uma nova vida em Cristo, amém? A gente tem uma nova vida, Jesus nos propôs e nos deu uma nova vida. Agora a gente precisa também, número 3, desenvolver Gálatas capítulo 4, versículos 8 e 9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? O que é que Deus nos propõe? Eu sou conhecido por Ele e Ele é conhecido por mim. Deus está nos propondo, através da carta de Paulo aos Gálatas, um relacionamento. Não é que eu chego lá marrento e falo o que tem para comer. Não, eu me envolvo com Deus que é gracioso. Gente, isso é extraordinário. Eu faço parte da família de Deus. Eu não preciso viver como escravo. Eu carrego um peso. Para que isso? Eu posso sentar e conversar com o Pai. Eu posso sentar e me relacionar com Ele. Por que o Senhor não quer isso? Por que o Senhor quer aquilo? E entender o que o Pai quer. E entender, o Pai entender também, como já entende, o que eu sou. Por isso tem oração, tem relacionamento. Por isso a gente tem conhecimento da Bíblia, para conhecermos Deus. Como diz Pedro, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então vejam, eu sou salvo, eu tenho uma nova vida, mas eu tenho um relacionamento com Deus. E finalmente, Gálatas capítulo 4, versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. É muito claro o versículo, né? Nós temos uma promessa. No final do capítulo 4, ele vai fazer uma comparação entre Sara e Agar. Um era filho da promessa, o outro era filho ali da carne, do corpo de Abraão. Mas há o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. A mulher da promessa é Sara. E a promessa está debaixo da cabeça de Isaac. Nós somos os filhos da promessa. Deus prometeu naquele Gênesis 15 que Ele ia mandar Isaac. E Ele mandou Isaac. Sabe? Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Sabe de uma coisa? Deus prometeu que ia te adotar. Que ia trazer você para dentro da casa dele. E mais do que isso, ia fazer morada dele em você. Eu fico pasmo com isso. Eu fico maravilhado com isso. E você vai entender, eu espero que sim, Deus nos ajude a entender, que o resultado disso está no capítulo 5. Muita gente conhece a carta aos Gálatas por causa do capítulo 5, mas o capítulo 4 é a grande preparação. A teologia da adoção é a teologia do coração de Deus. A teologia da adoção é a teologia que traz você para perto e Deus fala: meu filho,
Você é o filho amado e eu quero me relacionar contigo. A minha oração é que nós tenhamos uma semana abençoada e tenhamos uma semana de confiança nesse Deus amoroso que nos redimiu com o sangue de Jesus, gratuitamente, graciosamente. E é a graça de Deus que faz com que nos revistamos de Jesus, e tenhamos salvação, uma nova vida, um relacionamento e nos agarremos nessa promessa. Tchau, boa semana para você. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados